Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, a liturgia fala pra gente que o Senhor é nosso rochedo e refúgio, nosso libertador, fortaleza e abrigo, como reza o salmista no Salmo 143. Então, façamos também nós, com o nosso Deus, essa mesma experiência de fé. Então, que nós possamos celebrar com alegria e esperança. Então, a primeira leitura está em Apocalipse, capítulo 11, versículo 4 a 12. Apocalipse, capítulo 11, versículo 4 a 12. Disseram a mim, João, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, um fogo sairá da boca delas e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma enquanto durar a sua missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue. E quantas vezes elas quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações verão seus cadáveres durante 3 dias e meio e não deixarão que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra farão festa pela morte das testemunhas, felicitar-se-ão e trocarão presentes, pois esses dois profetas estavam incomodando os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou nos dois profetas e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplavam ficaram com muito medo. Ouvi então uma voz forte vinda do céu e, chamando os dois, subi para aqui. Eles subiram ao céu, na nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. Então, aqui na primeira leitura, o Apocalipse de São João fala o seguinte: esses dois profetas estavam incomodando os habitantes na terra. Então, eles ficaram 3 dias e meio expostos, e aí, passados esses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou nos dois profetas, e eles ficaram de pé, e eles ouviram uma voz forte vinda do céu, chamando os dois, subir para aqui, e eles subiram aos céus. Então, que nós possamos dar testemunho da palavra de Deus sempre, dar testemunho do Evangelho de Cristo, do Reino de Deus, e anunciar a boa nova de que Deus deu a sua vida por nós, e ressuscitou ao terceiro dia. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 20, versículo 27 a 40. Lucas capítulo 20, versículo 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Então, no evangelho de hoje, Jesus se encontra com os saduceus, aqueles que negavam a ressurreição. De caráter materialista, esse grupo judaico procurava mostrar ao Senhor que a fé na ressurreição dos mortos era um absurdo. Para tanto, indicam-lhe a lei veterotestamentária do Levirato. Segundo o livro do Deuteronômio, trecho que aborda essa lei, para que permaneça o nome do judeu que falece sem ter filhos, o seu cunhado deve se casar com aquela que ficou viúva. Então,
A viúva do texto de São Lucas se casou com 7 irmãos, segundo o relato dos saduceus, e não teve nenhum filho. Mesmo assim, Jesus revela-lhes a ignorância deles. Na retomada dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e também de Moisés, o Senhor mostra-lhes que aqueles que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, ressuscitarão. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.